Meu nome é Benedita Carvalho, tenho 67 anos e hoje vou dividir com vocês o dia que descobri que durante 5 anos inteiros eu estava sendo enganada dentro da minha própria casa. Sim, vocês ouviram bem. Durante 5 longos anos, eu vivi como uma intrusa, no lugar que sempre foi meu por direito. E o pior de tudo? Quem me fazia sentir assim eram as 2 pessoas que eu mais amava no mundo: meu filho Leandro e minha nora Vanessa. Eu sempre fui uma mulher de fibra. Nasci e cresci aqui no Rio de Janeiro, numa família humilde do subúrbio. Minha mãe era lavadeira e meu pai trabalhava na construção civil. Desde pequena, aprendi que na vida nada vem de graça, que tudo tem que ser conquistado com muito suor e dedicação. Quando me casei com Antônio, meu falecido marido, eu tinha apenas 19 anos e um sonho grande no peito: formar uma família feliz e dar uma vida melhor para meus filhos. Antônio era um homem trabalhador, eletricista de profissão, e eu consegui emprego como copeira no hospital municipal da região. Não era um trabalho fácil, mas eu gostava do que fazia. Cuidar das pessoas, mesmo que fosse apenas servindo uma refeição ou um cafezinho, sempre me deu uma sensação de propósito. Durante 35 anos, eu acordei às 5 da manhã para chegar pontualmente ao hospital. Chovesse ou fizesse sol, lá estava eu, sempre sorrindo e disposta a ajudar. Antônio e eu conseguimos comprar nosso apartamento aqui em Copacabana depois de anos, juntando cada centavo que sobrava. Foi a realização do nosso maior sonho. Lembro como se fosse hoje do dia que recebemos as chaves. Eu chorei tanto de felicidade que Antônio ficou preocupado, achando que eu tinha passado mal. Era um apartamento simples, mas era nosso. Cada móvel que compramos foi escolhido com carinho. Cada cantinho foi decorado com amor. Leandro nasceu 2 anos depois que nos mudamos para cá. Desde pequeno, ele foi um menino inteligente e determinado. Eu e Antônio fizemos sacrifícios enormes para que ele pudesse estudar nas melhores escolas, para que tivesse oportunidades que nós nunca tivemos. Quando ele passou no vestibular para Direito, eu pensei que meu coração ia explodir de orgulho. Meu filho seria advogado. Quem diria que a filha da lavadeira e do pedreiro teria um filho formado em uma das profissões mais respeitadas do país? Antônio sempre dizia que nosso maior tesouro era nossa família. Ele trabalhava dobrado para que eu e Leandro nunca passássemos necessidade. Nos fins de semana, nossa casa era sempre cheia de amigos e parentes. Eu adorava cozinhar para todo mundo, preparar aqueles almoços de domingo que duravam a tarde inteira. Era nossa alegria ver a casa cheia de vida, de conversas, de risadas. Quando Leandro se formou e começou a trabalhar num escritório renomado, eu e Antônio ficamos radiantes. Nosso filho estava trilhando um caminho de sucesso. Alguns anos depois, ele nos apresentou Vanessa, uma moça bonita, formada em marketing digital, que trabalhava com influenciadores nas redes sociais. No início, eu confesso que fiquei um pouco receosa. Ela vinha de uma família de classe média alta, tinha estudado em colégio particular a vida toda, e eu sentia que ela me olhava de forma diferente, como se eu não estivesse na mesma altura. Mas Leandro parecia feliz, e isso era o que importava para mim. Como mãe, tudo que eu queria era ver meu filho realizado. Quando eles se casaram, numa festa linda num clube na Barra da Tijuca, eu me senti a mulher mais orgulhosa do mundo. Ver meu menino de smoking ao lado da mulher que ele amava foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Os problemas começaram a surgir depois que Antônio faleceu. Isso aconteceu há 5 anos, de forma muito súbita. Ele teve um infarto fulminante numa manhã de sábado, enquanto tomava café na cozinha. Um homem de apenas 62 anos, forte, saudável, que nunca tinha dado trabalho médico na vida. Simplesmente se foi, sem aviso, sem chance de me despedir direito. O mundo desabou sobre minha cabeça naquele dia. Perder o companheiro de uma vida inteira é uma dor que palavras não conseguem descrever. Antônio não era apenas meu marido. Era meu melhor amigo, meu confidente, meu porto seguro. Ficamos casados por 43 anos. E de repente eu me vi completamente sozinha neste apartamento que um dia foi nosso ninho de amor. Leandro foi muito carinhoso comigo nos primeiros meses após a morte do pai. Ele vinha me visitar quase todos os dias.
trazia coisas do mercado. Ficava conversando comigo para que eu não me sentisse tão sozinha. Vanessa também demonstrava preocupação, sempre perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu cheguei a pensar que talvez tivesse julgado mal minha nora no início. Foi depois de 6 meses da morte de Antônio que Leandro sugeriu que eu fosse morar com eles. Ele disse que estava preocupado comigo morando sozinha, que na idade que eu estava, não era seguro ficar isolada num apartamento. Vanessa concordou. Disse que seria maravilhoso ter uma sogra presente no dia a dia deles, que eu poderia ajudar com as tarefas da casa e eles poderiam cuidar melhor de mim. Na época, aquilo me pareceu uma bênção. Eu realmente estava me sentindo muito sozinha, e a ideia de ter minha família por perto me encheu de esperança. Pensei que seria uma nova fase da minha vida, que poderia ser útil ajudando nos cuidados da casa e ao mesmo tempo recebendo o carinho e a atenção que tanto precisava naquele momento de luto. Como eu estava errada. O que eu pensei que seria um recomeço se transformou no período mais humilhante da minha existência. Logo nas primeiras semanas, percebi que o tratamento deles comigo não era o que eu imaginava. Vanessa começou a me dar ordens como se eu fosse uma empregada. Benedita, pode lavar essa roupa para mim? Benedita, que horas você vai fazer o almoço? Benedita, não esquece de passar aspirador na sala. No início, eu até achei natural. Afinal, eu estava morando na casa deles de graça. Era justo que eu ajudasse com as tarefas domésticas. Eu sempre fui uma mulher ativa. Não conseguia ficar parada. Então, fazer a limpeza e a comida me dava uma sensação de utilidade. Mas com o passar do tempo, as solicitações foram se transformando em ordens. E as ordens foram se transformando em humilhações. Leandro, que antes era tão carinhoso comigo, começou a me tratar de forma fria e distante. Quando chegava do trabalho, mal me cumprimentava. Se eu tentava conversar sobre o meu dia ou sobre alguma notícia que tinha visto na televisão, ele respondia com monossílabos ou simplesmente fingia que não estava ouvindo. Era como se eu tivesse me tornado invisível para meu próprio filho. Vanessa foi ficando cada vez mais ácida comigo. Ela fazia comentários maldosos sobre minha aparência, sobre minha idade, sobre minha forma de falar. Ai, Benedita, esse cabelo está pedindo uma reforma, dizia ela rindo. Ou então, sogra, será que a senhora não quer comprar umas roupas mais modernas? Essas aí estão muito cafonas. Cada palavra era como uma agulhada no meu coração. O pior era quando eles recebiam visitas. Vanessa me apresentava como se eu fosse uma espécie de favor que eles estavam fazendo. Esta é a Benedita, minha sogra. Coitadinha, ficou sozinha depois que o marido morreu. Então estamos cuidando dela aqui. E sempre completava com aquele sorriso falso. Ela nos ajuda muito com a casa, né, Benedita? É uma mão na roda. Eu me sentia diminuída, humilhada, como se fosse realmente uma pessoa dependente da caridade alheia. Mas onde mais eu poderia ir? Minha aposentadoria não era suficiente para manter um apartamento sozinha, e eu não tinha outros parentes próximos no Rio. Meus pais já tinham morrido há muitos anos, e eu era filha única. Leandro era tudo que me restava de família. Durante esses 5 anos, eu tentei várias vezes conversar com meu filho sobre o comportamento de Vanessa comigo. Sempre que eu tocava no assunto, ele desconversava ou dizia que eu estava interpretando mal as coisas. Mãe, a Vanessa te ama. Ela só tem um jeito mais direto de falar. Você está sendo sensível demais. Era sempre a mesma resposta, como se ele fosse um disco riscado. Eu comecei a questionar se realmente estava sendo exagerada, se o problema não estava na minha cabeça. Talvez fosse mesmo normal noras tratarem sogras daquela forma. Talvez eu estivesse esperando um carinho que não era mais apropriado para minha idade. Comecei a me convencer de que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça e pessoas que se preocupavam comigo, mesmo que de forma estranha. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que algo estava profundamente errado. Antônio jamais permitiria que alguém me tratasse daquela forma. Ele sempre dizia que eu era a rainha da nossa casa, que merecia todo o respeito e carinho do mundo. A saudade dele foi ficando cada vez maior. Não apenas pela falta do companheiro, mas pela falta de alguém que me defendesse, que me valorizasse. As humilhações foram escalando com o tempo. Vanessa começou a me chamar de empregadinha, na frente dos amigos deles,
sempre disfarçando como se fosse uma brincadeira. A empregadinha aqui faz uns quitutes deliciosos, dizia ela quando elogiavam minha comida. Ou então, empregadinha, não esquece de arrumar o quarto de visitas para a Júlia dormir. Cada vez que ela usava aquela palavra, eu sentia uma pontada no peito. Não havia nada de errado em ser empregada. Eu mesma tinha sido uma trabalhadora a vida toda e sempre tive orgulho disso. O problema era a forma como ela falava, carregada de desprezo e superioridade. Era como se ela estivesse me lembrando constantemente do meu lugar na hierarquia daquela casa. E Leandro? Meu filho simplesmente fingia que não ouvia. Quando presenciava essas situações, ele abaixava a cabeça ou saía da sala. Nunca, nem uma única vez, ele tomou minha defesa. O menino que eu carreguei no colo, que eu acordei tantas madrugadas para cuidar quando estava doente, que eu sacrifiquei tanto para ver formado, agora não conseguia nem mesmo olhar nos meus olhos quando sua esposa me humilhava. Eu chorava escondida quase todas as noites. Deitada na cama do quartinho dos fundos onde eles me instalaram, eu me perguntava onde tinha errado como mãe. Como meu filho tinha se tornado uma pessoa tão fria e insensível? Onde estava o menino carinhoso que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo? A gota d'água aconteceu numa terça-feira de manhã, como eu vou contar para vocês agora. Foi o dia que mudou minha vida para sempre. O dia que descobri uma verdade que estava escondida bem debaixo do meu nariz há 5 anos inteiros. Um dia que começou como qualquer outro, mas que terminou revelando o maior golpe que alguém pode levar de pessoas que ama. Agora me digam aí nos comentários. Vocês são de qual cidade do Brasil? Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que assistem nossos vídeos aqui no canal. E por favor, se vocês ainda não se inscreveram no Vovó Lembrou, cliquem no botão de inscrever-se agora, porque essa história ainda está só começando e vocês não vão querer perder o que vem pela frente. Garanto que vocês não imaginam o que essa velha Raqui descobriu naquela manhã de terça-feira. Aquela manhã de terça-feira começou como todas as outras dos últimos 5 anos. Acordei às 6 horas, como sempre faço desde que vim morar aqui. É um hábito que carrego desde os tempos de hospital. Meu corpo simplesmente não consegue dormir além desse horário. Levantei devagar da minha cama estreita no quartinho dos fundos, aquele espaço que antes era usado como despensa e que agora tinha se tornado meu refúgio neste apartamento. Coloquei meu roupão florido, aquele que ganhei de Antônio no meu último aniversário que passamos juntos. As flores já estavam desbotadas, mas eu insistia em usá-lo porque me trazia a sensação de que ele ainda estava ali comigo, me protegendo de alguma forma. Caminhei descalça até a cozinha, tentando não fazer barulho para não acordar o casal que dormia no quarto principal. A cozinha estava uma bagunça, como sempre acontecia depois que eles jantavam. Pratos sujos empilhados na pia, restos de comida espalhados no balcão, copos com resquícios de vinho tinto deixados sobre a mesa. Vanessa tinha o costume de cozinhar e simplesmente abandonar tudo para eu limpar no dia seguinte. Ela dizia que estava muito cansada depois do trabalho para se preocupar com essas coisinhas. Comecei a organizar tudo metodicamente. Primeiro lavei os pratos, depois limpei o fogão que estava cheio de respingos de molho de tomate. Passei pano no balcão, varri o chão e organizei os produtos de limpeza que estavam espalhados. Era uma rotina mecânica que eu já conhecia de cor, mas que me dava uma estranha sensação de controle sobre pelo menos uma pequena parte daquela casa. Enquanto preparava o café da manhã, minha mente vagou para os tempos em que Antônio ainda estava vivo. Nossas manhãs eram completamente diferentes. Ele acordava cantarolando alguma música dos anos 60. Sempre vinha me dar um beijo antes mesmo de escovar os dentes. Sentávamos juntos para tomar café, conversávamos sobre os planos do dia, sobre as notícias que ouvíamos no rádio. Era tudo tão simples e ao mesmo tempo tão perfeito. "Por que você está fazendo tanto barulho?" A voz áspera de Vanessa me tirou dos meus devaneios. Ela apareceu na cozinha de camisola, com os cabelos desarrumados e uma expressão irritada no rosto. Era quase 8 horas da manhã, mas para ela eu estava sendo barulhenta demais. "Desculpe, estava apenas preparando o café", respondi baixinho, tentando não provocar mais irritação. "Pois faça mais devagar. Algumas pessoas ainda estão tentando dormir nesta casa", disse ela, pegando uma xícara do armário com força desnecessária.
E já que você está aí, aproveita e faz ovos mexidos para o Leandro. Ele tem uma reunião importante hoje e precisa de um café da manhã reforçado. Vanessa tinha essa mania de me dar ordens como se eu fosse obrigada a cumpri-las. Nunca pedia por favor, nunca dizia obrigado. Era sempre uma ordem seca, como se fosse óbvio que eu deveria estar ali para servi-la. Eu engoli a irritação e comecei a preparar os ovos, batendo-os delicadamente numa tigela pequena. E não exagera no sal. Da última vez ficou intragável, acrescentou ela, se servindo de café e saindo da cozinha sem mais nenhuma palavra. Terminei de preparar o café da manhã em silêncio. Arrumei tudo na bandeja e levei para a mesa da sala. Leandro apareceu minutos depois, já vestido com um de seus ternos caros, ajeitando a gravata enquanto caminhava. Ele mal me olhou, apenas se sentou e começou a comer sem dizer bom dia ou qualquer outro cumprimento. Mãe, você pode passar minha camisa azul hoje? Vou precisar dela amanhã para outra reunião, disse ele sem tirar os olhos do celular que verificava obsessivamente. Claro, filho, respondi, sentindo uma pontada de tristeza ao perceber que nossa relação tinha se reduzido a pedidos e tarefas domésticas. Depois que eles saíram para trabalhar, a casa ficou naquele silêncio pesado que eu já conhecia bem. Era sempre assim. Das 9 da manhã às 7 da noite, eu ficava completamente sozinha neste apartamento, cuidando de cada cantinho como se fosse uma funcionária dedicada. Mas, ao contrário de uma funcionária, eu não recebia salário, não tinha folgas, não tinha direitos trabalhistas. Comecei minha rotina diária de limpeza pelo quarto deles. Desfiz a cama king size, trocando os lençóis por outros limpos que eu mesma tinha lavado e passado na semana anterior. Organizei as roupas que Vanessa tinha espalhado pelo chão. Pendurei as peças no closet. Arrumei os sapatos que estavam jogados de qualquer jeito. O closet deles era do tamanho do meu quartinho inteiro, cheio de roupas caras, bolsas de marca, sapatos que custavam mais que minha aposentadoria de um mês. Vanessa adorava comprar coisas novas e raramente usava 2 vezes a mesma roupa. Era um desperdício que me incomodava profundamente. Eu que tinha aprendido desde criança a valorizar cada centavo. Passei aspirador em todos os cômodos, limpei os banheiros, organizei a sala de estar. Cada móvel ali tinha uma história que eu conhecia bem. O sofá bege onde Antônio costumava sentar para assistir aos jogos do Flamengo. A estante onde guardávamos nossas fotos de família. A mesa de centro que compramos numa liquidação e que ele mesmo montou com suas próprias mãos. Era estranho limpar objetos que carregavam tantas lembranças minhas, mas que agora pareciam pertencer a outras pessoas. Como se minha própria vida tivesse se tornado um museu que eu visitava todos os dias, mas do qual eu não fazia mais parte. Por volta das 2 da tarde, decidi lavar as roupas que tinham se acumulado durante a semana. Separei as peças por cor e tecido como sempre fazia, tomando cuidado especial com as roupas delicadas de Vanessa. Ela tinha peças que custavam uma fortuna e fazia questão de me lembrar disso sempre que eu ia lavá-las. Essa blusa custou R$ 800, Benedita. Se você estragar, vai ter que pagar do seu próprio bolso. Ela tinha me dito na semana anterior, segurando uma blusa de seda branca como se fosse uma relíquia. Enquanto a máquina de lavar funcionava, aproveitei para organizar a despensa. Era uma tarefa que eu gostava de fazer. Me dava a sensação de que estava contribuindo de alguma forma útil para aquela casa. Verificava os prazos de validade, organizava os produtos por categoria, fazia uma lista mental do que precisava ser comprado na próxima ida ao mercado. Foi mexendo nos papéis velhos que estavam numa gaveta da cozinha que encontrei algumas contas antigas do apartamento. Contas de luz, água, condomínio, todas em nome de Leandro. Isso me deixou pensativa. Desde que vim morar aqui, nunca me perguntaram se eu queria contribuir com essas despesas. Eles sempre disseram que eu não precisava me preocupar com isso, que minha aposentadoria era muito baixa para ajudar significativamente. Mas olhando aqueles valores, percebi que minha aposentadoria poderia sim contribuir, e bastante. Será que eles não queriam minha ajuda ou simplesmente preferiam me manter numa posição de dependência? Essa dúvida me incomodou, mas tentei afastá-la da cabeça. Não podia ficar desconfiando da generosidade de meu próprio filho.
O resto da tarde passou devagar. Preparei o almoço, comi sozinha na cozinha enquanto assistia a um programa de auditório na televisão pequena que eles tinham colocado ali. Era uma das poucas companhias que eu tinha durante aquelas longas horas solitárias. Por volta das 5 da tarde, comecei a preparar o jantar. Vanessa tinha deixado um bilhete grudado na geladeira, pedindo para eu fazer lasanha de berinjela, aquela receita que ela dizia ser a única coisa que eu fazia realmente bem. Eu até ficava feliz quando ela elogiava a minha comida. Era uma das raras ocasiões em que recebia algum reconhecimento naquela casa. Cortei as berinjelas em fatias finas, preparei o molho de tomate com manjericão fresco, raleei o queijo mussarela que tinha comprado especialmente para esse prato. Cozinhar sempre foi uma das minhas paixões. Nos tempos do hospital, minhas colegas sempre elogiavam os quitutes que eu levava para dividir com elas. Era uma forma de demonstrar carinho, de conectar pessoas através da comida. Enquanto a lasanha assava no forno, resolvi organizar a sala de estar. Foi nesse momento que decidi colocar meu avental florido, aquele que uso sempre que vou fazer faxina mais pesada. É um avental que ganhei de uma amiga do hospital quando me aposentei, feito de um tecido resistente com pequenas flores amarelas estampadas. Me sentia confortável nele, como se fosse uma armadura que me protegia das tarefas domésticas mais pesadas. Comecei a tirar os objetos da estante para limpá-los um por um. Cada porta-retrato, cada enfeite, cada lembrança que estava ali. Havia fotos do casamento de Leandro e Vanessa, fotos das viagens que eles faziam pelo Brasil e pelo exterior, fotos de formaturas e eventos sociais. Em nenhuma delas eu aparecia. Era como se eu tivesse sido apagada da história da família que eu mesma tinha criado. Estava justamente limpando um porta-retrato quando ouvi a chave girando na fechadura. Eles tinham chegado mais cedo que o normal. Vanessa entrou primeiro, jogando a bolsa no sofá e tirando os sapatos de salto alto com um suspiro de cansaço. Leandro veio logo atrás, afrouxando a gravata e verificando o celular. "Que cheiro bom! Você fez a lasanha que eu pedi?" perguntou Vanessa, se dirigindo à cozinha para verificar o forno. "Sim, está quase pronta", respondi, continuando a limpeza dos objetos da estante. Foi quando ela voltou da cozinha que aconteceu o momento que mudou tudo. Vanessa parou bem na minha frente, me olhou de cima a baixo com aquele sorrisinho debochado que eu conhecia bem e disse alto para que Leandro escutasse: "Esse avental combinou com você, empregadinha. Limpe tudo bem direito." E começou a gargalhar. Uma risada alta, debochada, cheia de maldade. Como se eu fosse um objeto de diversão, como se minha presença ali fosse motivo de piada. Senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva ao mesmo tempo. O que me doeu mais profundamente foi quando Leandro apareceu na sala. Por um momento, pensei que ele fosse me defender, que finalmente tomaria minha defesa diante daquela humilhação gratuita. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Meu próprio filho, a criança que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei, que eu cuidei em cada doença, que eu eduquei com tanto amor e dedicação, começou a rir junto com ela. A risada dele foi como uma punhalada no meu coração. Não era uma risada nervosa ou constrangida. Era uma risada de cumplicidade, como se ele concordasse completamente com a forma como sua esposa estava me tratando. Como se eu realmente fosse apenas uma empregada doméstica divertida, não sua mãe que havia sacrificado uma vida inteira por ele. Fiquei ali parada, segurando um porta-retrato nas mãos trêmulas, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Queria desaparecer, sumir daquele lugar, me esconder em qualquer buraco onde ninguém pudesse me ver naquele estado de humilhação absoluta. "Muito bom, empregadinha. Continue assim que você vai longe", continuou Vanessa, batendo palmas como se estivesse aplaudindo um espetáculo. Leandro riu ainda mais alto, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Meu filho tinha se tornado um estranho para mim. Onde estava o menino que chorava quando via alguém sendo maltratado? Onde estava o jovem que defendia os mais fracos na escola? O que tinha acontecido com os valores que eu e Antônio tentamos ensinar a ele durante todos aqueles anos? Respirei fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que se formava dentro do meu peito. Por 5 anos eu tinha engolido humilhações, desrespeitos,
Tratamento indigno, mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Não conseguia mais aceitar aquela situação. Desculpe, murmurei baixinho, colocando o porta-retrato de volta na estante com cuidado excessivo. Desculpa do quê, empregadinha? Você não fez nada de errado. Continue limpando aí que está perfeito, disse Vanessa, ainda rindo. Saí da sala sem dizer mais nada. Fui direto para meu quartinho nos fundos e fechei a porta. Sentei na beira da cama e finalmente permiti que as lágrimas escorressem livremente pelo meu rosto. Chorei pela mulher orgulhosa que eu tinha sido um dia. Chorei pela mãe dedicada que tinha criado um filho ingrato. Chorei pelo casamento feliz que eu tinha tido e que agora parecia um sonho distante. Mas principalmente chorei porque percebi que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar vivendo daquela forma, aceitando ser tratada como um objeto descartável por pessoas que deveriam me amar e me respeitar. Antônio ficaria furioso se soubesse como eu estava sendo tratada. Ele jamais permitiria que alguém me humilhasse daquela maneira. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Levantei da cama, sequei as lágrimas e fui até o armário onde guardava algumas coisas pessoais que trouxe quando vim morar aqui. No fundo de uma gaveta, havia uma caixa de sapatos onde eu guardava documentos importantes e lembranças de Antônio. Havia muito tempo que eu não mexia naquela caixa. Dentro dela estavam nossa certidão de casamento, a certidão de nascimento de Leandro, algumas fotos antigas, cartas que Antônio escreveu para mim quando namorávamos. E no meio de tudo isso, alguns papéis que ele sempre disse serem importantes, mas que eu nunca havia examinado com atenção. Peguei aqueles documentos com cuidado e comecei a ler. A maioria eram coisas relacionadas ao nosso casamento, ao nascimento de Leandro, aos empregos que tivemos ao longo da vida. Mas havia um envelope lacrado que chamou minha atenção. Estava escrito do lado de fora, com a letra cuidadosa de Antônio. Para minha querida Benedita, abrir apenas se necessário. Minhas mãos tremeram quando rasguei o lacre. Antônio tinha escrito aquilo alguns anos antes de morrer, provavelmente quando começou a se preocupar com questões de herança e patrimônio. Dentro do envelope havia 2 documentos que fariam minha vida dar uma reviravolta completa. O primeiro era uma carta dele para mim, explicando algumas decisões que tinha tomado sem me contar. O segundo era um testamento registrado em cartório, devidamente assinado e reconhecido. Quando comecei a ler, não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha mente ficou completamente em branco quando li as primeiras linhas daquele testamento. As palavras dançavam na frente dos meus olhos, e eu precisei piscar várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Ali, naquele documento oficial, estava escrito claramente que Antônio havia deixado todo o patrimônio do casal para mim. O apartamento em Copacabana, uma conta poupança que eu nem sabia que existia, e até mesmo algumas aplicações financeiras que ele fazia escondido. A carta que acompanhava o testamento era ainda mais reveladora. Antônio explicava com sua caligrafia cuidadosa que havia tomado essa decisão porque sabia que eu seria a pessoa mais responsável para administrar nossos bens. Ele dizia que confiava em mim para cuidar de Leandro, caso fosse necessário, mas que queria garantir minha independência financeira acima de tudo. Minha querida Benedita, começava a carta, se você está lendo isso, significa que já não estou mais ao seu lado para protegê-la. Quero que saiba que você sempre foi a pessoa mais forte e corajosa que conheci. O apartamento onde construímos nossa família está em seu nome, porque você merece ter sua própria casa, seu próprio lar, onde ninguém possa te fazer sentir inferior ou dependente. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, conforme continuava lendo. Antônio havia previsto exatamente o que poderia acontecer comigo após sua morte. Ele conhecia Leandro melhor do que eu imaginava e sabia que nosso filho poderia ser influenciado por pessoas interesseiras. Por isso, havia tomado todas as precauções legais para me proteger. Registrei este testamento em cartório há 2 anos, quando comecei a perceber mudanças no comportamento do nosso filho. Continuava a carta. Ele está se casando com uma mulher que vem de família rica e tenho receio de que possa desenvolver valores que não ensinamos a ele. Você sempre será minha prioridade, meu amor. Este apartamento é seu.
A conta poupança é sua. Tudo o que construímos juntos pertence a você. Peguei o testamento novamente, examinando cada detalhe com cuidado. Estava tudo registrado no 15º cartório de notas da cidade, com reconhecimento de firma, testemunhas, carimbos oficiais. Não havia dúvida alguma sobre sua autenticidade. O documento tinha data de 3 anos antes da morte de Antônio, e nele constava que eu era a única herdeira universal de todos os bens do casal. Como isso era possível? Durante 5 anos inteiros, eu vivi como uma intrusa neste apartamento, sendo humilhada e tratada como empregada doméstica, quando, na verdade, eu era a legítima proprietária de tudo. Como Leandro conseguiu me convencer de que estava fazendo um favor me deixando morar aqui? Minha cabeça começou a funcionar rapidamente, relembrando detalhes dos últimos anos que agora faziam sentido. Quando Antônio morreu, Leandro se encarregou de todos os trâmites burocráticos. Disse que eu estava muito abalada emocionalmente para lidar com papelada e inventário. Ele cuidou de tudo, desde o funeral até as questões financeiras, sempre me dizendo que não precisava me preocupar com essas coisas. Na época, achei que era proteção e cuidado filial. Agora percebia que havia sido uma manobra calculada para me manter ignorante sobre meus próprios direitos. Leandro sabia desde o início que eu era a dona deste apartamento, mas preferiu me fazer acreditar que dependia da caridade dele. Peguei meu telefone celular com as mãos trêmulas e fotografei todos os documentos. Precisava ter certeza de que tudo estava preservado. Depois guardei tudo de volta no envelope e escondi novamente na gaveta do armário. Não podia deixar que eles descobrissem o que eu havia encontrado antes que eu tomasse as providências necessárias. A revelação foi tão impactante que senti tontura e precisei me sentar na cama para processar toda aquela informação. Por 5 anos, eu me culpei por ser um peso na vida de meu filho. Achei que estava sendo sustentada pela generosidade dele e de Vanessa. Aceitei humilhações porque pensava que não tinha outro lugar para ir, que dependia da boa vontade deles. Agora descobria que a situação era exatamente o contrário. Eles é que estavam morando na minha casa, usufruindo do meu patrimônio, vivendo às minhas custas. E não apenas isso, estavam me explorando como mão de obra gratuita, me fazendo limpar, cozinhar e cuidar da casa que sempre foi minha. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas indignação pela descoberta, mas uma fúria profunda contra a traição de pessoas que eu amava incondicionalmente. Meu próprio filho havia orquestrado uma farsa elaborada para me roubar e me humilhar ao mesmo tempo. Lembrei de todas as vezes que tentei conversar com Leandro sobre contribuir financeiramente com as despesas da casa. Ele sempre dizia que minha aposentadoria era insuficiente, que eu não precisava me preocupar com isso. Agora entendia que ele queria me manter afastada das contas justamente para eu não descobrir que o apartamento estava registrado em meu nome. As peças do quebra-cabeças foram se encaixando na minha mente. Os comentários maldosos de Vanessa sobre minha dependência financeira, a forma como eles me tratavam como uma agregada inconveniente, a insistência deles para que eu não me envolvesse com questões burocráticas ou financeiras. Tudo fazia parte de um plano para me manter submissa e desinformada. Pensei em todas as vezes que ouvi conversas deles sobre reformas que queriam fazer no apartamento, sobre mudanças na decoração, sobre planos para o futuro. Sempre falavam como se fossem os donos absolutos do imóvel, tomando decisões sem ao menos me consultar. Agora descobria que eu era quem deveria estar dando ou negando permissões. A conta poupança mencionada no testamento me intrigou especialmente. Antônio havia guardado dinheiro durante anos, sem me contar, provavelmente para garantir minha segurança financeira após sua morte. Quanto seria? Onde estava esse dinheiro? Por que Leandro nunca mencionou sua existência? Decidi que precisava agir rapidamente, mas com muito cuidado. Não podia confrontar Leandro e Vanessa sem antes me informar sobre todos os meus direitos legais. Precisava de ajuda profissional para entender exatamente qual era a minha situação patrimonial e como proceder para recuperar o controle sobre minha própria vida. No dia seguinte, inventei uma desculpa sobre consulta médica e saí de casa pela manhã. Na verdade, fui diretamente ao cartório onde o testamento havia sido registrado. Expliquei minha situação para a funcionária,
que me ajudou a solicitar uma segunda via autenticada do documento. Confirmaram que tudo estava em perfeita ordem legal e que eu era oficialmente a proprietária do apartamento. A senhora pode tomar posse dos bens a qualquer momento, explicou a escrevente. Este testamento prevalece sobre qualquer outro documento ou acordo verbal que possa existir. Saí do cartório com uma mistura de alívio e apreensão. Por um lado, estava feliz por descobrir que tinha independência financeira. Por outro, estava devastada pela traição de Leandro. Como mãe, é difícil aceitar que o filho que você criou com tanto amor seja capaz de tamanha crueldade. Passei o resto da manhã caminhando pelas ruas de Copacabana, tentando organizar meus pensamentos. O bairro estava cheio de vida, turistas fotografando pontos turísticos, ambulantes vendendo água de coco, aposentados jogando dominó na pracinha. Era estranho pensar que eu fazia parte daquele cenário, que realmente pertencia àquele lugar. Parei num banco da praia e fiquei observando o mar. Antônio adorava aquela vista. Nos primeiros anos após nossa mudança para cá, ele tinha o costume de me trazer para caminhar na orla nos fins de semana. "Olha que sorte a nossa, Benedita", dizia ele sempre. "Moramos no bairro mais bonito do Rio de Janeiro." Agora eu entendia por que ele havia feito tanto sacrifício para comprar aquele apartamento. Não era apenas o sonho da casa própria, mas o sonho de me deixar segura e independente. Ele sempre foi um homem de visão, que pensava no futuro mesmo quando as coisas estavam difíceis no presente. Voltei para casa no final da tarde, fingindo normalidade. Vanessa estava na sala assistindo televisão e mal me cumprimentou quando entrei. Leandro ainda não havia chegado do trabalho. Fui diretamente para a cozinha começar a preparar o jantar, mas minha cabeça estava completamente focada em como lidar com aquela situação explosiva. Durante o jantar, observei os dois com olhos completamente diferentes. Cada gesto, cada palavra, cada olhar tinha agora um significado novo para mim. Eles conversavam sobre planos para as férias, sobre uma possível troca de carro, sobre reformas que queriam fazer no banheiro, sempre no plural, sempre como se fossem um casal decidindo sobre sua própria propriedade. "Benedita, depois do jantar você pode dar uma olhada naquela mancha de umidade no teto do quarto?", disse Vanessa, como se fosse minha obrigação resolver problemas estruturais da casa. "Acho que vai ser preciso chamar um técnico", respondi, tentando manter a voz firme. "Ah, claro que não. É só uma manchinha pequena. Você pode passar um paninho com água sanitária que resolve", insistiu ela. Engoli a irritação e não respondi. Sabia que em breve aquela dinâmica mudaria completamente. Precisava apenas definir a melhor estratégia para revelar a verdade sem causar uma guerra desnecessária. Após o jantar, me tranquei no meu quarto e comecei a pesquisar na internet sobre direitos de herança e posse de imóveis. Aprendi sobre ações de reintegração de posse, sobre direitos do proprietário, sobre como proceder em casos de ocupação irregular. Minha situação era clara. Eu tinha todos os direitos legais do meu lado. Também procurei informações sobre a conta poupança mencionada no testamento. Descobri que o banco onde Antônio tinha conta ainda funcionava e que eu poderia solicitar informações sobre eventuais contas em meu nome ou em nome dele que me fossem destinadas. A noite foi longa e cheia de reflexões. Dormi pouco, acordando várias vezes para processar tudo o que havia descoberto. Era como se minha vida inteira tivesse sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. A mulher insegura e dependente que eu pensava ser, na verdade, era uma proprietária independente que estava sendo enganada há anos. No dia seguinte, procurei um escritório de advocacia especializado em direito de família e herança. Expliquei minha situação detalhadamente para o advogado, mostrando todos os documentos que havia encontrado. Ele confirmou que eu tinha um caso sólido e que poderia recuperar imediatamente a posse legal do meu apartamento. "Senhora Benedita, a situação da senhora é um caso clássico de apropriação indébita", explicou o advogado. "Seu filho está ocupando irregularmente um imóvel que não lhe pertence e ainda a mantém em situação de vulnerabilidade. Podemos resolver isso de forma amigável ou através de medidas judiciais, conforme sua preferência. Optei inicialmente pela tentativa de resolução amigável. Apesar de tudo,
Leandro ainda era meu filho, e eu esperava que houvesse pelo menos um resquício do menino honesto que eu havia criado. Talvez ele estivesse sendo influenciado por Vanessa e pudesse reconsiderar sua atitude quando confrontado com a verdade. O advogado me orientou sobre como proceder. Primeiro, eu deveria obter extratos bancários para verificar a situação da conta poupança. Depois, deveria notificar oficialmente os ocupantes do imóvel sobre minha condição de proprietária. Se não houvesse cooperação voluntária, partiríamos para medidas judiciais mais severas. Saí do escritório sentindo uma estranha mistura de poder e melancolia. Por um lado, estava animada por descobrir que tinha controle sobre minha própria vida. Por outro, estava triste por ter chegado a esse ponto de confronto com meu único filho. Os próximos dias foram tensos. Continuei fingindo normalidade, enquanto organizava toda a documentação necessária. Fui ao banco e descobri que havia uma conta poupança robusta em meu nome, com recursos suficientes para me manter confortavelmente por muitos anos. Antônio realmente havia pensado em tudo. A cada nova descoberta, minha indignação crescia. Não apenas Leandro havia me enganado sobre a propriedade do apartamento, como também havia escondido uma herança financeira significativa que me garantiria independência total. Durante 5 anos, ele me fez acreditar que eu era um peso, quando na verdade eu tinha recursos próprios abundantes. Chegou finalmente o momento de confrontar a verdade. Não podia mais viver naquela farsa, sendo humilhada diariamente por pessoas que estavam se beneficiando da minha ignorância. Era hora de recuperar minha dignidade e mostrar a eles quem realmente estava no controle daquela situação. Escolhi uma sexta-feira para revelar a verdade. Era um dia estratégico porque eles não trabalhariam no fim de semana e teríamos tempo suficiente para resolver tudo sem pressa. Acordei mais cedo que o normal, mas desta vez não foi por hábito, foi por ansiedade. Meu coração batia acelerado desde que abri os olhos, sabendo que aquele seria o dia em que minha vida mudaria para sempre. Preparei o café da manhã como sempre fazia, mas estava diferente. Cada movimento tinha um significado novo. Não estava mais servindo aos donos da casa. Estava servindo café na minha própria cozinha para pessoas que em breve descobririam estar morando irregularmente no meu apartamento. Era uma sensação estranha, quase surreal. Vanessa apareceu de roupão, bocejando e reclamando que havia dormido mal porque os vizinhos fizeram barulho durante a madrugada. Leandro desceu logo em seguida, já de terno, verificando e-mails no celular antes mesmo de tomar o primeiro gole de café. Benedita, você pode buscar minha calça na lavanderia hoje? Preciso dela para segunda-feira, disse ele sem levantar os olhos do telefone. Converso com você sobre isso mais tarde, respondi calmamente, continuando a organizar a cozinha. Ele me olhou com surpresa. Era a primeira vez em 5 anos que eu não concordava imediatamente com um pedido dele. Vanessa também percebeu o tom diferente da minha voz e me lançou um olhar curioso. Mais tarde, como assim? É só uma ida à lavanderia, não é nenhum favor absurdo. Insistiu ele, agora prestando atenção na conversa. Vamos conversar quando vocês voltarem do trabalho. Há algumas coisas importantes que preciso esclarecer. Respondi, mantendo a mesma serenidade. Vanessa soltou uma risadinha sarcástica. Nossa, que mistério é esse? A empregadinha vai pedir aumento de salário? Disse ela, achando graça da própria piada. Respirei fundo e sorri de forma enigmática. Não exatamente, mas vocês vão entender tudo hoje à noite. Eles saíram para o trabalho intrigados com meu comportamento. Vanessa ainda comentou algo sobre velha ficando maluca, mas eu fingi não escutar. Tinha coisas mais importantes para fazer naquele dia do que me incomodar com suas provocações bobas. Assim que eles saíram, liguei para o advogado confirmando que tudo estava preparado para o confronto. Ele havia preparado uma notificação extrajudicial formal, documento que oficializaria minha condição de proprietária e daria prazo legal para que eles desocupassem o imóvel caso não aceitassem negociar uma solução amigável. Passei a manhã organizando todos os documentos numa pasta caprichada. O testamento original, a certidão de propriedade do apartamento, os extratos bancários da conta poupança, a carta de Antônio explicando suas decisões. Tudo estava ali, comprovando irrefutavelmente que eu era a dona legítima de tudo.
Durante a tarde, fiz algo que não fazia há muito tempo. Cuidei de mim mesma. Tomei um banho demorado, arrumei o cabelo com esmero, escolhi minha roupa mais bonita. Queria estar impecável para aquele momento histórico. Não era mais a velha submissa que eles conheciam. Era a proprietária daquela casa reassumindo seu lugar de direito. Preparei um jantar especial, não por generosidade, mas porque seria possivelmente a última refeição que faríamos juntos naquela casa. Fiz o prato preferido de Leandro, aquela receita de picanha que ele adorava desde criança. Uma espécie de despedida simbólica da relação mãe e filho que tínhamos antes de tudo desandar. Quando eles chegaram à noite, percebi imediatamente que estavam curiosos sobre meu comportamento estranho durante a manhã. Vanessa fez alguns comentários sarcásticos sobre eu estar toda produzida, mas Leandro permaneceu quieto, observando-me com atenção. Jantamos em relativo silêncio. Eles conversaram sobre banalidades do trabalho, enquanto eu apenas ouvia, saboreando cada garfada daquela última refeição como família. Era melancólico pensar que tudo aquilo estava prestes a acabar, mas ao mesmo tempo eu sentia uma liberdade crescente no peito. Após o jantar, em vez de me levantar para recolher os pratos como sempre fazia, permaneci sentada à mesa. Antes de vocês subirem para o quarto, precisamos ter uma conversa muito séria, anunciei com firmeza. Vanessa revirou os olhos. Que drama é esse agora? Se é para pedir alguma coisa, já aviso que não estou no meu melhor humor hoje. Sente-se, Vanessa. E você também, Leandro. O que tenho para falar é importante para todos nós. Insisti, apontando para as cadeiras vazias ao redor da mesa. Eles se entreolharam com expressões de quem estava lidando com os caprichos de uma pessoa idosa, mas acabaram se sentando. Leandro cruzou os braços, demonstrando impaciência. Vanessa tamborilava os dedos na mesa, claramente irritada com aquela interrupção em sua rotina noturna. Levantei-me calmamente e fui buscar a pasta com todos os documentos que havia preparado. Minha caminhada até o armário e de volta à mesa foi lenta e deliberada. Queria que eles percebessem a solenidade daquele momento, a importância do que estava prestes a acontecer. Durante 5 anos, desde que vim morar aqui após a morte de Antônio, vocês me fizeram acreditar que eu era uma pessoa dependente da caridade de vocês. Comecei, colocando a pasta sobre a mesa. Me fizeram sentir como uma intrusa, como alguém que deveria ser grata por ter um lugar para morar. Vanessa suspirou alto, demonstrando tédio. E daí? Não é verdade? Você não tem para onde ir, não tem dinheiro suficiente para viver sozinha. Estamos cuidando de você por bondade. Interessante você mencionar isso, respondi, abrindo a pasta e retirando o primeiro documento, porque tenho aqui algumas informações que vão surpreender vocês. Coloquei o testamento no centro da mesa, bem na frente dos dois. O papel timbrado do cartório chamou a atenção imediata de Leandro, que se inclinou para ler o cabeçalho do documento. Este é o testamento do seu pai, Leandro, registrado em cartório 3 anos antes de sua morte, com todas as formalidades legais necessárias. Expliquei tranquilamente. O rosto de meu filho empalideceu instantaneamente. Vanessa pegou o papel e começou a ler em voz alta, mas sua voz foi perdendo força conforme compreendia o conteúdo do documento. Deixo todos os meus bens, incluindo o apartamento localizado na Rua Barata Ribeiro, para minha esposa Benedita Carvalho, leu ela com voz trêmula. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Leandro arrebatou o documento das mãos de Vanessa e o examinou detalhadamente, procurando por alguma falha, algum erro que invalidasse aquilo que estava lendo. Isso não pode estar certo, murmurou ele, verificando as assinaturas e carimbos. Pai nunca me falou sobre nenhum testamento. Quando ele morreu, você disse que eu deveria cuidar de tudo porque você estava muito abalada. Exatamente, confirmei, retirando outros documentos da pasta. Você se encarregou de todos os trâmites, mas aparentemente esqueceu de me informar sobre alguns detalhes importantes. Mostrei a eles a escritura definitiva do apartamento, registrada em meu nome no cartório de imóveis. Depois, os extratos bancários da conta poupança que eu nem sabia que existia. A cada documento apresentado, as expressões deles ficavam mais chocadas.
Há 5 anos vocês me convencem de que eu dependo da generosidade de vocês para ter um teto sobre a cabeça. Continuei, minha voz ganhando força. Mas na realidade, vocês é que estão morando na minha casa, usando o meu patrimônio, se beneficiando dos meus recursos. Vanessa estava boquiaberta, alternando o olhar entre os documentos e meu rosto. Leandro permanecia em silêncio, claramente tentando processar todas aquelas informações e suas implicações. Mãe, eu não sabia... E começou ele, mas sua voz soava pouco convincente. Claro que sabia, interrompi firmemente. Você cuidou de toda a papelada após a morte de seu pai. Impossível não ter visto o testamento registrado. A pergunta é, por que escondeu isso de mim durante todos esses anos? Ele baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Vanessa, por sua vez, tentou uma abordagem diferente. Benedita, mesmo que esses papéis sejam verdadeiros, a senhora precisa entender nossa situação. Investimos muito dinheiro neste apartamento. Reformas, móveis novos, investimentos na minha propriedade. Corrigi secamente, pelos quais eu deveria agradecer, mas que foram feitos sem minha autorização ou conhecimento. Peguei então a carta que Antônio havia escrito para mim, aquela explicação carinhosa sobre suas decisões. Li alguns trechos em voz alta, especialmente a parte onde ele expressava preocupação com possíveis mudanças no comportamento de Leandro. Seu pai conhecia você melhor do que eu imaginava, disse, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Ele previu exatamente o que aconteceria e tomou medidas para me proteger. Leandro finalmente ergueu a cabeça, mas em vez de vergonha ou arrependimento, vi raiva em seus olhos. Então é isso? Você vai nos expulsar da nossa casa? Sua própria família? Nossa casa? Repeti com ironia. Esta sempre foi minha casa, Leandro. Vocês é que me fizeram acreditar no contrário. E quanto à família, gostaria de saber onde estava essa consideração familiar quando sua esposa me chamava de empregadinha e você ria junto. Vanessa tentou mais uma cartada. Senhora Benedita, vamos ser racionais. A senhora tem 67 anos, vive sozinha aqui há décadas. Não seria melhor dividir este espaço conosco? Podemos chegar a um acordo. Acordo? Questionei, sentindo uma indignação crescente. Que tipo de acordo vocês propõem? Continuar sendo tratada como empregada doméstica na minha própria casa? Continuar fingindo que vocês estão fazendo caridade para mim? Coloquei sobre a mesa o último documento. A notificação extrajudicial preparada pelo advogado. Era um papel oficial, com linguagem jurídica formal, estabelecendo minha condição de proprietária e concedendo prazo para negociação ou desocupação voluntária. Vocês têm 30 dias para decidir, anunciei calmamente. Ou encontram outro lugar para morar, ou discutimos termos de um aluguel justo pelo uso do meu imóvel. Mas uma coisa não vai mais acontecer. Não vou mais aceitar desrespeito nem humilhação de ninguém. Leandro se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você perdeu o juízo. Nós somos sua família. Como pode fazer isso conosco? Família? Repeti mais uma vez. Família me respeitaria, me trataria com dignidade, não me enganaria durante 5 anos inteiros. Família não riria quando eu fosse humilhada publicamente. Vanessa também se levantou, mas sua estratégia foi diferente. Começou a chorar, fazendo drama sobre como ficaria desabrigada, sobre como não tinham dinheiro para alugar outro lugar, sobre como eu estava sendo cruel com eles. Poupem-me do teatro, disse com firmeza. Leandro ganha muito bem como advogado, e você, Vanessa, também tem sua renda como influenciadora. Vocês têm condições sobradas de se estabelecer em outro lugar. Peguei todos os documentos de volta e os guardei cuidadosamente na pasta. Minha parte estava feita. A verdade havia sido revelada. As cartas estavam na mesa. Agora era com eles. Vou para meu quarto agora, anunciei, me levantando da mesa. Amanhã de manhã espero uma resposta civilizada sobre como vocês pretendem proceder. Até lá, sugiro que reflitam bem sobre tudo o que aconteceu aqui hoje. Caminhei em direção ao meu quarto com passos firmes, deixando-os na sala processando o maior choque de suas vidas. Por 5 anos eles tinham me manipulado, me enganado, me humilhado. Agora era minha vez de estar no controle da situação.
Deitei na cama com uma sensação estranha de alívio misturado com tristeza. Por um lado, estava feliz por finalmente ter recuperado minha dignidade e descoberto a verdade sobre minha situação. Por outro, estava devastada por constatar que meu próprio filho era capaz de tamanha crueldade. Do lado de fora do meu quarto, ouvia vozes exaltadas, discussões acaloradas entre eles. Vanessa gritava sobre injustiça, Leandro batia portas, havia muito barulho de coisas sendo movimentadas. Era o som da farsa desmoronando, da verdade finalmente vindo à tona. Pela primeira vez em 5 anos, dormi tranquila. Não como uma intrusa tolerada por caridade, mas como a legítima proprietária da minha própria casa. Amanhã seria o primeiro dia da minha nova vida, e eu mal podia esperar para ver como tudo se desenrolaria. Acordei no sábado seguinte com uma sensação completamente nova. O silêncio do apartamento era diferente, carregado de uma tensão palpável que pairava no ar desde a revelação da noite anterior. Não ouvi os barulhos habituais da manhã, nem o secador de cabelo de Vanessa, nem o som da televisão que Leandro costumava ligar para acompanhar as notícias enquanto tomava café. Levantei devagar e caminhei até a cozinha. Encontrei um bilhete grudado na geladeira com a letra apressada de Leandro. Saímos cedo. Voltamos à tarde para conversarmos direito sobre essa situação. Nem um bom dia, nem um mãe no final. Apenas a frieza de quem havia sido pego numa mentira e ainda não sabia como lidar com as consequências. Preparei meu café da manhã pela primeira vez, pensando conscientemente que estava na minha própria cozinha. Cada xícara que peguei do armário, cada colher que retirei da gaveta, cada pão que torrei, tudo aquilo me pertencia legitimamente. Era uma sensação estranha misturada com alívio e melancolia. Aproveitei a ausência deles para explorar o apartamento com olhos de proprietária. Entrei no quarto principal, aquele que deveria ter sido meu desde sempre. Era espaçoso, bem iluminado, com uma vista linda para o mar. As roupas deles estavam espalhadas de qualquer jeito, como se tivessem saído às pressas depois de uma discussão acalorada. Abri o closet e vi todas aquelas roupas caras, sapatos de marca, bolsas que custavam uma fortuna. Vanessa sempre fazia questão de comentar sobre seus gastos, se exibindo como se fosse uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Agora eu me perguntava de onde vinha tanto dinheiro, considerando que ela trabalhava apenas meio período, e Leandro, apesar de ser advogado, era funcionário de escritório, não sócio. No banheiro deles, que também era meu por direito, encontrei produtos de beleza importados, perfumes caros, cremes anti-idade que custavam mais que minha compra mensal de supermercado. Era revoltante pensar que eles gastavam meu dinheiro em luxos desnecessários, enquanto me faziam acreditar que eu era um peso financeiro em suas vidas. Sentei na varanda do apartamento com uma xícara de café, contemplando a vista que por direito sempre foi minha. O mar estava calmo, alguns pescadores lançavam suas redes próximo às pedras. Turistas já caminhavam pela orla mesmo sendo ainda cedo. Aquela paz contrastava completamente com a tempestade emocional que eu estava vivendo. Por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela e do outro lado da linha, uma voz feminina se identificou como Adriana, cunhada de Vanessa. Ela disse que precisava conversar comigo urgentemente sobre essa confusão toda. Dona Benedita, minha irmã me contou o que aconteceu ontem. Acho que há um mal-entendido terrível nessa história toda, disse ela com tom condescendente. Será que a senhora não está sendo influenciada por alguém mal-intencionado? Esses advogados às vezes se aproveitam de pessoas mais idosas. Interrompi ela imediatamente. Adriana, não há mal-entendido algum. Tenho documentos oficiais comprovando que sou proprietária deste apartamento há mais de 5 anos. Seu cunhado escondeu essa informação de mim durante todo esse tempo. Mas, Dona Benedita, pense bem. A senhora tem 67 anos, mora sozinha. Não seria melhor continuar dividindo o espaço com a família? Leandro sempre cuidou tão bem da senhora, insistiu ela. A audácia daquela família me deixou perplexa. Mesmo confrontados com provas irrefutáveis, ainda tentavam me manipular, me fazer duvidar da minha própria sanidade. Adriana, agradeço sua preocupação,
Mas essa é uma questão entre mim e seu cunhado. Tenho plena consciência das minhas decisões. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Era impressionante como eles mobilizaram até parentes distantes para tentar me convencer a voltar atrás. Isso só confirmava que minha decisão estava correta. Pessoas honestas não precisam de tanto esforço para justificar suas ações. Durante a tarde, aproveitei para organizar melhor meus documentos e fazer algumas ligações importantes. Entrei em contato com a administração do prédio para informar que eu era a legítima proprietária do apartamento e que qualquer decisão sobre o imóvel deveria passar por mim. A síndica ficou surpresa, pois há anos lidava apenas com Leandro em questões relacionadas ao apartamento. Também liguei para a empresa de energia elétrica e para a companhia de água solicitando a transferência das contas para meu nome. Era hora de assumir oficialmente todas as responsabilidades que sempre foram minhas, mas que eu desconhecia. Por volta das 5 da tarde, ouvi a chave na fechadura. Eles haviam voltado, provavelmente depois de passar o dia inteiro tramando alguma estratégia para lidar comigo. Continuei na varanda, fingindo ler uma revista, mas prestando atenção em cada som que vinha do interior do apartamento. Minutos depois, Leandro apareceu na varanda. Seu rosto estava cansado, como se tivesse passado uma noite em claro. Puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, algo que não fazia há anos. "Mãe, precisamos conversar com calma", começou ele, usando um tom suave que há muito tempo não dirigia a mim. "Eu sei que você está chateada e tem razão para estar. Talvez eu tenha cometido alguns erros." "Alguns erros?" repeti, colocando a revista de lado e o encarando firmemente. "Leandro, você mentiu para mim durante 5 anos. Me fez acreditar que eu era dependente da sua caridade quando, na verdade, vocês estavam vivendo às minhas custas. Foi um engano, mãe. Uma questão de interpretação jurídica. Quando papai morreu, havia várias questões burocráticas complexas. Achei que seria melhor simplificar as coisas, não te preocupar com papelada." Balancei a cabeça com descrença. "Interpretação jurídica? Você é advogado, Leandro. Sabe perfeitamente o que significa um testamento registrado. E mesmo que houvesse dúvidas, eu tinha direito de saber sobre a existência desses documentos." Vanessa apareceu na varanda nesse momento, carregando uma bandeja com café e biscoitos. Sua estratégia agora era completamente diferente. Sorrisos forçados, gentilezas exageradas, como se pudesse apagar 5 anos de desrespeito com algumas cortesias. "Sogra querida, preparei seu chá favorito", disse ela com uma doçura artificial que me deu náuseas. "Podemos conversar como uma família civilizada e resolver essa situação de forma amigável." "Família civilizada não mente uns para os outros", respondi secamente. "E não humilha seus membros chamando-os de empregadinha na frente de visitas." O rosto dela corou, mas ela manteve o sorriso falso. "Aquilo foi só brincadeira, sogra. A senhora sabe como eu sou brincalhona. Nunca quis ofender." "Brincadeira?" questionei, sentindo minha paciência se esgotar. 5 anos de brincadeiras sobre minha aparência, minha idade, minha condição social? E você, Leandro? Sempre riu junto. Nunca me defendeu nem uma única vez." Leandro suspirou profundamente. "Mãe, eu reconheço que nem sempre agimos da melhor forma. Mas agora podemos recomeçar. Você é a dona da casa. Perfeito. Podemos estabelecer novas regras, uma nova dinâmica." "Nova dinâmica?" interrompi. "A dinâmica correta seria eu ter sido tratada com respeito desde o primeiro dia. Ter sido informada sobre meus direitos e meu patrimônio. Ter participado das decisões sobre minha própria casa." Vanessa tentou mais uma abordagem. "Sogra, entenda nossa posição também. Investimos muito dinheiro neste apartamento. A cozinha nova, o banheiro reformado, os móveis da sala, tudo isso custou uma fortuna. Investimentos não autorizados na minha propriedade." Rebati. "Se vocês queriam fazer melhorias, deveriam ter conversado comigo primeiro como proprietária legítima." Passamos mais de 2 horas naquela conversa tensa. Eles alternavam entre tentativas de manipulação emocional, argumentos legais frágeis e promessas de mudança de comportamento. Mas eu já havia tomado minha decisão
e nada do que diziam conseguia me convencer. Mãe, sejamos práticos, disse Leandro finalmente, abandonando o tom conciliatório. A senhora tem 67 anos, vive sozinha há décadas. Mesmo sendo proprietária do apartamento, não seria mais seguro e conveniente dividir o espaço conosco? Podemos cuidar da senhora, ajudar com as tarefas. Cuidar de mim? Repeti com amargura. Nos últimos 5 anos vocês me trataram como empregada doméstica gratuita. Que tipo de cuidado é esse? Foi um mal-entendido, mãe. Agora que sabemos a verdade sobre a propriedade, tudo vai ser diferente. A senhora pode ficar no quarto principal, pode tomar todas as decisões sobre a casa. Balancei a cabeça negativamente. Já é tarde demais para isso, Leandro. A confiança foi quebrada de forma irreparável. Não consigo mais olhar para vocês sem lembrar de todos os momentos em que fui humilhada e desrespeitada. Na segunda-feira seguinte, procurei novamente o advogado para formalizar minha decisão. Optei por não entrar com processo judicial, mas exigi que eles saíssem do apartamento no prazo de 30 dias, conforme estabelecido na notificação extrajudicial. Os dias seguintes foram tensos e cheios de drama. Vanessa oscilava entre crises de choro e ataques de raiva. Leandro tentava argumentações jurídicas desesperadas, procurou outros advogados buscando brechas no testamento, mas todos confirmaram que minha posição era inabalável. Eles tentaram envolver outros familiares na situação. Primos distantes me ligavam pedindo para eu reconsiderar. Amigos deles apareciam no apartamento para tentar me convencer. Uma verdadeira campanha de pressão psicológica que apenas reforçou minha certeza sobre estar fazendo a coisa certa. Durante essas 3 semanas, nossa convivência foi praticamente inexistente. Eles passaram a comer fora, chegavam tarde, saíam cedo. Quando precisavam falar comigo, era apenas sobre aspectos práticos da mudança. A frieza entre nós era palpável. Por fim, chegou o último fim de semana de março. Eles haviam encontrado um apartamento para alugar em Ipanema, menor que o meu, mas em boa localização. Vanessa reclamou incessantemente sobre ter que se rebaixar a um imóvel alugado depois de morar em casa própria por tantos anos. Como se meu apartamento tivesse sido propriedade deles algum dia. No sábado, dia da mudança, acordei cedo para acompanhar todo o processo. Queria ter certeza de que nada seria levado indevidamente e que tudo transcorreria de forma civilizada. Os carregadores chegaram às 8 da manhã. Era impressionante a quantidade de objetos que eles haviam acumulado durante esses anos. Móveis, eletrodomésticos, roupas, livros, decorações, uma vida inteira sendo desmontada e empacotada em caixas. Vanessa supervisionava tudo com lágrimas nos olhos, fazendo comentários dramáticos sobre como era injusto ter que deixar sua casa. Leandro permanecia calado, ajudando os carregadores com uma expressão fechada de quem ainda não havia aceitado completamente a situação. Por volta do meio-dia, a maior parte dos objetos já havia sido retirada. O apartamento começava a ficar com cara de vazio, mas ao mesmo tempo eu sentia como se ele estivesse sendo libertado de uma ocupação indevida. No momento final, quando eles estavam prestes a sair definitivamente, Leandro se aproximou de mim com uma expressão que misturava tristeza e ressentimento. "Espero que a senhora seja feliz com sua decisão, mãe", disse ele, entregando-me as chaves extras do apartamento. "Mas saiba que nossa relação nunca mais será a mesma depois disso." Olhei nos olhos do meu filho, vendo ali um estranho que eu não reconhecia mais. "Nossa relação mudou há 5 anos, Leandro, quando você decidiu me enganar e me humilhar. Eu apenas estou recuperando minha dignidade." Vanessa passou por mim sem dizer uma palavra. Apenas me lançou um olhar de puro desprezo. Era o fim de uma era e o começo de outra completamente nova. Fechei a porta após eles saírem e me encostei nela por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. O silêncio do apartamento agora era diferente. Não era mais o silêncio da solidão, mas o silêncio da paz recuperada. Caminhei pelos cômodos vazios, imaginando como reorganizaria tudo conforme meu próprio gosto. Após 5 anos vivendo como intrusa, finalmente poderia transformar aquele lugar na minha verdadeira casa. Hoje, 2 meses depois de tudo o que aconteceu, estou aqui sentada na minha varanda, na minha própria casa,
contando essa história para vocês. É impressionante como a vida pode mudar completamente em questão de dias, quando finalmente descobrimos a verdade que estava escondida bem debaixo dos nossos olhos. Durante 5 anos inteiros, eu vivi uma mentira. Acreditei que era uma pessoa dependente, um peso na vida de outras pessoas, alguém que deveria ser grata por receber caridade. Na realidade, eu sempre fui dona da minha própria vida, do meu próprio teto, dos meus próprios recursos financeiros. A única coisa que me faltava era o conhecimento dessa verdade. É doloroso reconhecer que meu próprio filho, a criança que carreguei no ventre, que criei com tanto amor e dedicação, foi capaz de me enganar de forma tão cruel durante tanto tempo. Leandro não apenas escondeu informações vitais sobre minha herança, como também permitiu que sua esposa me humilhasse diariamente, chegando ao ponto de rir junto quando ela me chamava de empregadinha. Mas vocês sabem o que aprendi com toda essa experiência? Aprendi que nunca é tarde para recuperarmos nossa dignidade. Aprendi que não devemos aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo de pessoas que amamos. Aprendi que conhecer nossos direitos é fundamental para não sermos explorados ou manipulados. Quando encontrei aquele testamento e descobri a verdade sobre minha situação, senti uma mistura contraditória de emoções. Por um lado, estava revoltada com a traição e a mentira. Por outro lado, estava aliviada por descobrir que tinha independência e não precisava mais aceitar tratamento indigno. A reação de Leandro e Vanessa quando confrontei eles com os documentos foi exatamente o que eu esperava. Primeiro tentaram negar, depois fizeram drama, em seguida ofereceram falsas concessões e por fim partiram para a chantagem emocional. É incrível como pessoas que nos enganam sempre tentam virar a situação como se nós fôssemos os vilões por descobrir a verdade. Durante aquelas 3 semanas entre a revelação e a mudança deles, nossa convivência foi praticamente impossível. O clima de tensão era permanente. Eles ainda tentaram mobilizar parentes e amigos para me convencer a voltar atrás na decisão. Recebi telefonemas, visitas, mensagens de pessoas que nem conhecia direito, todas tentando me fazer sentir culpada por estar reivindicando meus próprios direitos. Mas eu mantive minha posição firmemente. Depois de 5 anos sendo tratada como empregada doméstica na minha própria casa, não havia mais espaço para negociação ou meias-medidas. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável. O dia da mudança foi simbólico para mim. Ver todos aqueles objetos sendo retirados do apartamento era como se eu estivesse me libertando de uma opressão que durava há anos. Cada móvel que saía, cada caixa que era carregada, representava um passo a mais na minha reconquista da liberdade. Leandro tentou até o último momento me fazer sentir culpada. Disse que nossa relação nunca mais seria a mesma depois daquilo. Mas a verdade é que nossa relação já não era a mesma há 5 anos. Desde o momento em que ele decidiu me enganar sobre minha própria herança. Agora, vivendo sozinha no meu apartamento, redescobri prazeres simples que havia esquecido. Posso acordar no horário que quiser sem me preocupar em preparar café para outras pessoas. Posso assistir aos programas de televisão que gosto sem ter que escutar comentários sarcásticos. Posso receber visitas quando quiser, cozinhar o que tenho vontade, organizar a casa conforme meu próprio gosto. Reorganizei todos os cômodos do apartamento. Mudei móveis de lugar, comprei algumas peças novas com o dinheiro da poupança que Antônio havia deixado para mim. Cada mudança que faço é uma afirmação da minha autonomia, da minha condição de proprietária legítima. O quarto principal, que durante 5 anos foi ocupado por pessoas que me tratavam mal, agora é meu refúgio pessoal. Coloquei ali fotos minhas e de Antônio, objetos que têm valor sentimental, livros que gosto de ler. É um espaço que finalmente reflete minha personalidade. Voltei a cozinhar apenas para mim, experimentando receitas que sempre quis tentar, mas nunca tinha oportunidade. Redescobri o prazer de preparar uma refeição sem pressão, sem críticas, apenas pelo prazer de comer algo saboroso. Também retomei contato com algumas amigas antigas que havia perdido durante esses anos de isolamento. Quando você vive numa situação de humilhação constante, acaba se afastando das pessoas por vergonha. Agora, livre dessa opressão,
Consegui reencontrar relacionamentos que havia deixado de lado. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi descobrir como Antônio havia sido cuidadoso com nossa segurança financeira. Além do apartamento e da poupança, havia também algumas aplicações financeiras que garantem uma renda extra confortável. Posso viver com dignidade, sem depender de ninguém. Às vezes fico pensando em como seria minha vida se nunca tivesse descoberto a verdade. Provavelmente continuaria sendo humilhada diariamente, aceitando migalhas de afeto de pessoas que se beneficiavam da minha ignorância. É assustador imaginar quantos anos mais eu poderia ter passado naquela situação degradante. A lição mais importante que tiro de tudo isso é que devemos sempre buscar conhecer nossos direitos e nossa real situação. Muitas vezes, somos vítimas de manipulação, justamente porque não temos informação suficiente para nos defender. Se eu tivesse examinado melhor os papéis de Antônio logo após sua morte, poderia ter evitado 5 anos de sofrimento desnecessário. Outra lição fundamental é que não devemos aceitar desrespeito de ninguém, independentemente do grau de parentesco ou da situação de dependência que pensamos ter. Dignidade não é negociável. Respeito não é favor que outras pessoas nos fazem. É direito básico de qualquer ser humano. Também aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são capazes das maiores traições. É doloroso aceitar isso, mas é necessário para nossa própria proteção emocional. O amor de mãe é incondicional, mas isso não significa que devemos aceitar qualquer tipo de tratamento dos nossos filhos. Hoje, quando olho para trás, não sinto apenas tristeza pela relação perdida com Leandro. Sinto também orgulho por ter tido coragem de lutar pelos meus direitos, mesmo sabendo que isso causaria um rompimento familiar. Foi uma decisão difícil, mas necessária para preservar minha dignidade. Minha rotina agora é completamente diferente. Acordo quando tenho vontade, tomo café da manhã na varanda admirando o mar, leio o jornal sem pressa, converso com vizinhos que sempre foram simpáticos, mas que eu evitava por vergonha da minha situação anterior. É uma vida simples, mas genuinamente minha. Às vezes sinto falta de ter família por perto, especialmente nos fins de semana, quando a solidão pesa um pouco mais. Mas prefiro uma solidão digna a uma companhia que me diminui e me humilha. A paz de espírito que conquistei não tem preço. Também passei a valorizar mais as pequenas coisas do dia a dia. Uma conversa agradável com a porteira do prédio, um elogio sincero de alguma vizinha sobre meu jardim na varanda, a liberdade de escolher qual programa assistir na televisão, tudo isso se tornou precioso depois de anos sendo tolhida na minha própria casa. Gente, essa história que contei para vocês hoje é real. Aconteceu comigo, e eu quis dividir com vocês porque sei que muitas pessoas passam por situações parecidas. Quantas vezes nós, especialmente nós mulheres mais velhas, aceitamos ser desrespeitadas porque achamos que não temos opção? Quantas vezes engolimos humilhações porque pensamos que dependemos da boa vontade de outras pessoas? Minha história é um exemplo de que sempre há uma saída. Sempre há uma forma de recuperarmos nossa dignidade. Às vezes a solução está mais perto do que imaginamos, escondida numa gaveta, num documento que nunca examinamos direito, numa informação que nunca buscamos. Por isso eu peço para vocês, se identificaram com alguma parte da minha história, não deixem passar. Busquem conhecer seus direitos. Examinem seus documentos. Não aceitem ser tratados com desrespeito por ninguém. A vida é muito curta para vivermos como eu vivi durante 5 anos. E agora, antes de terminar, quero pedir uma coisa muito importante para vocês. Este canal Vovó Lembrou é meu novo projeto de vida. Depois de tudo que passei, decidi usar minha experiência para ajudar outras pessoas que possam estar vivendo situações parecidas. Através dessas histórias, quero mostrar que nunca é tarde para darmos a volta por cima. Se vocês gostaram da minha história hoje, por favor, se inscrevam aqui no canal Vovó Lembrou. É muito importante para mim saber que estou alcançando pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Cliquem no sininho para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. Deixem o like neste vídeo se ele tocou vocês de alguma forma. O like é uma forma simples de vocês me mostrarem que estão gostando do conteúdo e me incentivarem a continuar produzindo esses relatos.
E por favor, comentem aqui embaixo contando o que acharam da minha história. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Conhecem alguém que viveu algo similar? Seus comentários são muito importantes para mim porque me ajudam a entender melhor o que vocês querem ouvir nos próximos vídeos. Assistam também aos outros vídeos aqui do canal. Tenho várias outras histórias de superação e reconquista da dignidade que podem inspirar vocês. Cada história é única, mas todas carregam a mesma mensagem. Nunca é tarde para lutarmos pelos nossos direitos. E tem uma última coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Produzir esses vídeos diariamente tem custos. Preciso de equipamento, de ajuda para a edição, de tempo dedicado à pesquisa e preparação de cada história. Se vocês puderem me ajudar através do Valeu Demais, seria maravilhoso. Qualquer quantia, por menor que seja, me ajuda muito a manter este trabalho. O Valeu Demais é uma forma de doação que permite que vocês contribuam financeiramente com o canal. Sei que nem todos podem ajudar, mas para quem tem condições, seria uma grande ajuda para eu conseguir trazer mais conteúdo de qualidade para vocês todos os dias. Com a ajuda de vocês, posso melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos, investir em equipamentos melhores e até mesmo viajar para conhecer outras pessoas que tenham histórias inspiradoras para compartilhar. Cada real que vocês doarem vai diretamente para melhorar nosso trabalho aqui no canal. Por isso, mais uma vez, se inscrevam, curtam, comentem e, se puderem, ajudem através do Valeu Demais. Vocês estarão apoiando não apenas meu trabalho pessoal, mas também a missão de levar esperança e inspiração para outras pessoas que possam estar precisando ouvir que existe saída para suas dificuldades. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E lembrem-se sempre, vocês merecem respeito, dignidade e felicidade. Não importa a idade que tenham ou a situação em que se encontrem.